A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Estou confirmando aqui para ver se realmente está gravando. Está gravando e que continue gravando. Amém? Então, hoje nós iremos iniciar o Novo Testamento. E é claro que a gente não viu inteiramente o Antigo Testamento. Em uma outra oportunidade, quem sabe eu faço um curso de Bíblia, né? Quem sabe eu faço um curso mais aprofundado sobre os livros da Bíblia, né? Quem sabe, Deus sabe, né? Mas vocês também podem encontrar ótimos conteúdos por aí. O que a gente pegou do Antigo Testamento foi a mensagem. Deus criou o céu e a terra, criou as coisas visíveis e invisíveis. Deus criou o ser humano como ápice da sua bondade, da sua criação, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O ser humano desobedeceu e pecou contra Deus. Então Deus ele começa a fazer então alianças com o ser humano caído, e essas alianças contêm algumas promessas de Deus. A promessa que Deus abençoa todas as nações, a aliança de Noé. A promessa que Deus fará um povo dentre todas as nações, uma nação, um povo vai ser escolhido para ser o povo eleito do Senhor, que é a nação que advém de Abraão, né, de Isaac, né, de Jacó, que a gente viu na aliança de Abraão. E esse povo vai ser formado e instruído na lei do Senhor. E o fato de ser formado e instruído na lei do Senhor vai ser os 10 mandamentos, o guia para os filhos de Israel, que nós vimos na história de Moisés e na aliança de Deus com Moisés no Sinai. Depois Deus vai enviar profetas, certo? Os profetas eles virão para anunciar que o povo de Deus não está seguindo, né, a lei revelada no Sinai, que o povo de Deus não está sendo fiel à aliança do Senhor, certo? Então Isaías, Jeremias, né? Podemos ver também os próprios reis do Antigo Testamento. Davi, por mais virtuoso que foi, ele cometeu adultério, né? Ele cometeu adultério quando ele acabou ficando com Betsabé, né? Que era a esposa de um soldado dele, então ele cometeu adultério com ela e sofreu as consequências do seu pecado. Salomão, filho de Davi, o grande rei Salomão, teve uma vida muito conturbada, porque ao mesmo tempo que ele teve muita sabedoria, ele cometeu idolatria, ele cometeu atos contra os mandamentos de Deus. E Deus manda os profetas, né, para chamar o povo à conversão. Mas por que é tão importante que o povo siga a lei do Senhor? Porque essa lei ela é pedagógica. Os 10 mandamentos, eles são para formar um povo bem disposto, um povo que adora a Deus, um povo que não mata, um povo que não rouba, um povo que guarda a castidade, o povo que usa da sexualidade da maneira correta, né? O povo que não conta mentiras, porque esse é deste povo que sairá o Salvador da humanidade. É do povo de Israel que se virá Jesus. Então, é lógico que Deus vai enviar os profetas para dizer para o povo que o Messias está chegando. E como o Messias está chegando, gente, o Messias está chegando e olha a vida que vocês estão levando. Vocês estão adorando outros deuses, estão quebrando o primeiro mandamento. Vocês estão quebrando as regras. Vocês estão adulterando. Vocês não estão adorando Deus no templo. Vocês não estão fazendo. Vocês estão fazendo um monte de sacrifícios, mas o seu coração está distante do Senhor. É assim que eu posso resumir os profetas.
eles foram a voz de Deus chamando o povo à conversão. E a maioria dos profetas foram então perseguidos e mortos por aqueles que não aguentavam ouvir a verdade. Anunciando também que todo profeta que diz a verdade, todo verdadeiro profeta, vai ser perseguido, assim como o profeta Elias foi perseguido, né? O profeta Elias tão santo, que foi arrebatado para o céu de corpo e alma e corpo, foi para o céu. Certo? Tão santo, tão santo. Nossa, tem muitas coisas que a gente não pôde falar. Não pôde falar. Mas, eis que Isaías vai dizer, né? E assim a gente começa a aula de hoje. Nós vamos hoje começar o chamado curso de Cristologia. O Crisma, na verdade, são vários cursos, né? A gente já teve o curso de Antigo Testamento de Alianças, né? E agora a gente vai começar o nosso segundo curso, vamos dizer, a metade, o começo para o meio, assim, né? Do nosso Crisma, que vai ser a aula de Cristologia. Mas, professor, estou vendo aqui no texto no WhatsApp que está escrito Maria. E eu pergunto para vocês, Jesus ele veio de uma nave espacial? Jesus ele veio ele foi chocado, né? Veio de chocadeira? Não, Jesus ele teve uma mãe. E não foi apenas, e Maria não foi apenas um instrumento, não foi apenas, vamos dizer, uma barriga de aluguel, né? Que não os protestantes gostam de falar que ela foi uma mulher qualquer, porque ela foi uma mulher qualquer, se poderia ser qualquer outra mulher. Opa, pera, calma. Aí nós iremos entender que Cristo que virá, ele é Deus. E por ser Deus, Deus não tem pecado. E por não ter pecado, Deus poderia nascer de uma pecadora qualquer? Certo? Será que a natureza divina poderia ser gerada dentro de uma natureza humana corrompida, pecadora? Então a gente já tem diante dos nossos olhos uma coisa. A primeira coisa que nós vamos falar, Maria é imaculada. Ela é imaculada. Porque ela... Qual é a figura que os pais da igreja vão dar a Maria? Os antigos padres da igreja. Assim como a Arca da Aliança, feita no deserto do Sinai, guardava a tábua dos 10 mandamentos, a lei, e assim Maria é a nova Arca da Aliança. E ela vai trazer não só a lei, mas ela vai trazer o autor da lei dentro de si. Ela vai trazer o próprio Deus dentro de si. E assim como a Arca da Aliança ela era feita do mais fino ouro para guardar a mais preciosa palavra de Deus, assim Maria, como a Arca da Aliança, ela vai ser feita por Deus do mais fino ser, para que o ser de Deus seja gerado nela. Então, o que diz o dogma da Imaculada Conceição, proclamado por Pio IX, né? O que diz o dogma da Imaculada Conceição, crido pelos cristãos desde a época dos apóstolos. Maria, Deus, vendo o papel de Maria na concepção de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é Deus, como Deus ele é onipotente e onipresente, ou seja, Deus ele foi até o futuro, viu o sacrifício de Cristo na cruz, adiantou os méritos de Cristo na cruz, e na hora da concepção da Virgem Maria, a Virgem Maria foi salva de todo o pecado que ela poderia ter, desde o pecado original até os pecados pessoais que ela poderia cometer. Então, no momento da concepção da Virgem Maria, ela foi... Os méritos de Cristo na cruz já salvou ela. E ela nasce sem pecado. Vive sem pecado. Morrerá sem pecado. Virgem Maria concebida sem pecado. E aqui nós contemplamos, antes de começar a leitura, um mistério da conceição da Virgem Maria. Da Virgem, né, Maria, que nasce sem pecado, Imaculada Conceição.
Imaculada Conceição. Então, é uma mulher qualquer? É uma barriga de aluguel qualquer? A Virgem Maria foi escolhida para ser a mãe do Senhor. Preparada, separada de todas as outras mulheres. Foi separada e é profético. Porque por uma mulher, Eva, o pecado entrou no mundo. Certo? E por uma mulher, a Virgem Maria, virá um novo Adão, que tirará o pecado do mundo. Por um homem e uma mulher, o pecado entrou no mundo, Adão e Eva. E por uma mulher e um homem, a Virgem Maria e Cristo, o pecado será perdoado. Vocês estão entendendo? Aqui eu já poderia encerrar a aula. Quem entendeu isso, entende que Maria não é uma mulher qualquer, mas como a aula é sobre Cristologia, nós iremos hoje meditar na maternidade de Maria e como a Virgem Maria vai educar o Cristo, certo? Como a Virgem Maria vai gerar o Cristo. Perdão. Como a Virgem Maria vai trazer o Cristo ao mundo. E Cristo vai nascer numa família, né? E nessa família ele vai aprender a ser humano, né? Porque Cristo é Deus, mas quando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho se encarna na Virgem Maria, Deus ele vai tomar a forma humana. E como nós veremos, a Virgem Maria será, a concepção de Cristo será milagrosa. Não teremos aqui a participação de varão, certo? Vai ser uma concepção milagrosa. E essa concepção milagrosa é uma concepção que não envolve homem. Ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Então todo o DNA de Cristo, seu sangue, suas plaquetas, seus genomas, seu DNA, sua carne veio do corpo da Virgem Maria. A humanidade de Cristo é gerada do corpo da Virgem Maria. É uma mulher qualquer? Vamos começar. Mãe, texto diante dos olhos, pode começar. Amém. O Antigo Testamento profetiza e prefigura a vinda de Jesus. Os profetas anunciam que o Messias esperado chegaria para libertar Israel. Esse Messias, segundo Isaías, deveria nascer de uma virgem. Deus, para mandar seu Filho perfeitíssimo, não poderia escolher qualquer pessoa. Por isso, separou Maria dentre todas as mulheres para ser a mãe do Filho de Deus. Neste aspecto, contemplamos o dogma da Imaculada Conceição. Afirma que Maria foi preservada do pecado original, sendo assim um vaso perfeito para guardar o mais valioso azeite. Deus perfeito nasce de uma mulher perfeita. Olha só, Isaías 7,14 vai dizer: Pois sabeis que o Senhor vos dará o sinal. Eis que uma jovem está grávida e dará à luz a um filho, e colocará o nome de Emanuel. Em outras traduções, eis que uma virgem conceberá e darás à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Isaías, quando escreveu isso lá no Antigo Testamento, escreveu isso mais ou menos uns 400 anos antes do nascimento de Cristo, profetizando que de qual forma o Messias viria ao mundo. O Messias viria ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados numa concepção milagrosa, uma virgem que dará à luz. Certo? Uma virgem que dará à luz.
E essa virgem que dará à luz colocará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, certo? Que a Virgem Maria colocará o nome Emanuel e acho que e colocará o nome de Jesus, que quer dizer Yeshua, né? Que significa justamente Deus conosco, né? Então vamos lá, Yeshua, Emanuel, o Deus conosco. Nascerá então de uma virgem. Isso foi profetizado. Isso era conhecido entre os anciãos, os doutores do templo, todo mundo lia Isaías. Mas qual era a correta interpretação? Eles não sabiam se isso seria uma palavra literal, se seria uma simbologia. Até então, como que eles vão saber como que uma virgem pode conceber? Como que assim uma mulher fica grávida sem a participação de um varão? Como a virgem vai conceber assim do nada, né? Mas aí, eis que eles não contavam com a ação do Espírito Santo, né? Eis que eles não contavam que Deus, ele é Pai, é Filho, mas ele também é Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele vai cobrir a Virgem Maria com sua sombra. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, 26 a 38. Evangelho de São Lucas, 26 a 38. Vocês estão com a Bíblia aí, né, gente? Não, Evangelho de São Lucas, desculpa. Capítulo 1. Que eu tava lendo só o grifado aqui, né? Capítulo 1, versículos 26 a 38. Ah, bom. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra, pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus, eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Altíssimo, o poder do Altíssimo o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai cobrir com tua sombra. E por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, Maria, jovem, desposada, ou seja, ela já era casada com José, que o casamento judaico ele tem duas partes, a parte do desposamento, ou seja, eles já são casados, já estão jurados de casamento um pro outro, e depois a parte da coabitação. Maria estava na primeira parte do casamento, ou seja, ela já tinha se casado segundo a tradição, né? Ela já estava prometida em casamento, ou seja, ela não estava na pista para outros rapazes cortejá-las, ela já estava casada com José, só estava faltando a cerimônia para que ela fosse coabitar na casa de José, certo? José, é importante lembrar, ele era um homem, um carpinteiro, jovem, justo, né? E os dois estavam prontos para se casar, ter uma vida normal, fazer uma família normal. E só que Maria, ela foi predestinada por Deus para ser a mãe de Cristo, como nós já escutamos. Maria então recebe o anúncio do anjo. O anjo, quando sauda Maria, olha o que ele vai dizer: Ave Maria, cheia de graça. Não é isso que a gente reza na Ave Maria?
Salve Maria, Ave Maria, né? Salve Maria, Ave Maria, cheia de graça. Ou em latim, Ave Maria, gratia plena. Ou em grego, kikahiritomene, né? Que quer dizer cheia da graça, plena da graça. Ou seja, um anjo. A gente estudou o que é dos anjos, a gente viu uma aula dos anjos. Sabemos que nenhum ser humano no mundo poderia superar a graça de um anjo que vê Deus face a face. Nenhum ser humano no mundo seria digno que um anjo chegasse diante dele e falasse: Felipe, ave cheio de graça. Não, o Felipe é desgraça, né? Não, o Felipe é pecado. O Felipe é. O anjo nunca faria isso diante da minha natureza, né? Então, quando o anjo chega diante de uma pessoa e fala: ave cheia de graça, plena da graça, essa pessoa ela tem mais graça que um anjo. Sempre que um anjo aparece, seja no Antigo Testamento, quando o anjo ele aparece, por várias vezes que ele aparece na Bíblia, as pessoas tremem diante da presença de um anjo. Elas se curvam perante a presença angélica, de tanto poder e majestade que aquele ser celestial tem. Agora, quem se curva diante de quem aqui? O anjo se curva e se prostra e diz: ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Maria, por não ter o pecado original e por Deus colocou na questão do mistério da Virgem Maria, e não tem como ela ter tido pecado, porque se ela tivesse um pecado que fosse, ela não seria cheia de graça, plena da graça, né? Gratia plena, kikahito mene, né? Em grego, graça transbordante. E o anjo se curva diante dela, ave cheia de graça. Ou seja, aquela simples adolescente de 15 anos tem mais graça que todos os anjos do céu. Por causa que ela é poderosa? Não. Ela vai dizer no Magnífica: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Certo? Quem fez, quem escolheu, quem separou Maria foi Deus. E Deus concedeu a ela graça abundante, graça plena, para que ela pudesse criar o Filho de Deus. E assim, vamos continuar o texto. A Anunciação. Maria teve A gente tá aqui, ó, no como ouvimos, Maria aceitou. Como ouvimos, Maria aceitou a missão para a qual foi desde a eternidade predestinada pelo Altíssimo. Mas devemos nos atentar ao que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre isso. A Anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em que habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina ao seu: como será isto, se eu não conheço o homem? Dada pelo poder do Espírito: o Espírito Santo virá sobre ti. Lucas 1,35. Mas ao aceitar ser mãe de Deus, inicia a plenitude dos tempos. Isso significa que Jesus inaugura uma nova etapa na história da salvação. Começa em Maria a nossa redenção. Maria concebe do Espírito Santo, sem conhecer nenhum homem, ou seja, virgem. A concepção de Jesus foi um milagre sobrenatural e uma dádiva de Deus. Continua o Catecismo. Para vir a ser mãe de Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação.
Era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. O anjo, um ser com mais graça que um homem, se curva diante de Maria e diz que ela é cheia de graça. Maria é plena da graça de Deus. Isso é, que tem mais graça que os próprios anjos e toda a humanidade juntas, pois tem uma dignidade infinita para receber Deus em seu seio. Por isso, ela não é uma mulher qualquer. Continuemos. Ao pronunciar o fiat da Anunciação e dando seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria colabora desde logo com toda a obra a realizar por seu filho. Ela é mãe, onde quer que ele seja salvador e cabeça do corpo místico. O sim de Maria é a cooperação de Maria e a obediência a Deus. Ao contrário de Eva, que desobedeceu a Deus e nos trouxe o mal do pecado, Maria é ave. Com sua obediência nos traz a reparação do nosso pecado. Muito bem. Então Maria vai perguntar ao anjo. O anjo vai dizer, ave cheia de graça. A gente meditou só essa parte, né? Tem muita coisa. Dá para fazer um retiro só com um retiro de um mês só com essa passagem, né? Mas vamos ser objetivos. Ave cheia de graça, Deus é contigo, né? Além de dizer que Maria é cheia de graça, está dizendo que Deus está com ela, né? Só esse versículo aqui já era para calar os protestantes que falam mal da Virgem Maria, porque Deus falou que é com ela, né? Que protestante, que pessoa no mundo é cheio de graça e Deus está com ela, assim, é o ponto que o grau que chegou a Virgem Maria. E o anjo vai anunciar: o Espírito Santo lhe cobrirá com a sombra e você gerará um filho. E Maria vai perguntar assim: como que isso vai acontecer se eu não sou se eu ainda não coabito com José, vamos dizer assim, vamos traduzir. Se eu ainda não conheço o homem, é porque se eu sou virgem, né? Aí vai ser pela virtude do Espírito Santo que cobrirá você com a sombra e você conceberá milagrosamente, né? E você gerará um filho da qual você colocará o nome dele de Jesus, né? Yeshua em aramaico, né? E Maria, diante disso, ela fica assustada, mas em nenhum momento ela duvida do poder de Deus, certo? Paralelamente a isso, uns 6 meses atrás, antes de acontecer isso, a sua prima Isabel, idosa, concebe, né? E na velhice, e o anjo revela isso para ela. As duas não tinham contato. Quando Maria pergunta como que isso vai acontecer, aí o anjo vai falar: a sua prima Isabel, ela está grávida na velhice. Portanto, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então Maria ela vai dizer o seguinte: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. E o que significa que Maria disse sim, em latim, fiat, né? Faça-se, sim. Quando Maria aceita, a obra de Deus é feita nela e ela engravida do Espírito Santo. E o que nós podemos dizer do fiat de Maria é que aqui, a partir desse momento, o verbo se fez carne. Percebam, nós comemoramos a festa da encarnação de Cristo no dia 25 de março, não no dia 25 de dezembro. Dia de 25 de dezembro nós comemoramos o nascimento de Jesus, certo? O nascimento, quando ele sai do útero da Virgem Maria e vem para fora, o nascimento. Mas nós comemoramos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós no dia 25 de março. Por que 25 de março? 25 de março é 9 meses antes de 25 de novembro. De dezembro, quer dizer, desculpa, dezembro. Certo? Eu tô focando em novembro, que meu segundo filho vai nascer em novembro, né? Eu tô aqui pensando nisso, né?
25 de dezembro, certo? No dia 25 de março, então, Maria concebe. E naquele momento, o verbo se faz carne. Neste momento, nós refletimos uma coisa. Por que que os católicos eles são a favor da vida desde a concepção até a morte natural? Ou seja, por que que nós católicos achamos um crime horrendo, luciferino, o crime do aborto? Por quê? Porque até o nosso Salvador, nós consideramos que nosso Salvador se tornou homem, não no momento em que ele nasce, mas no momento que ele é concebido. O verbo se fez carne e habitou entre nós, vai dizer João. E quando o verbo se faz carne, não é no dia 25 de dezembro, quando ele nasce. Ele se faz carne a partir daquele momento da concepção. No primeiro instante em que ele estava dentro do útero da Virgem Maria, neste primeiro instante que ele estava dentro do útero da Santa Mãe de Deus, ele já é Deus que se fez carne. E Cristo é sábio, porque Deus já sabia que no futuro os seres humanos iriam chegar a um ponto de tanta loucura contra a lei natural e contra a lei de Deus, que iriam promover o crime do aborto. Então Deus faz questão de se dizer que ele se fez carne no momento da concepção. Portanto, qualquer pessoa que mata um bebê no útero está matando uma pessoa, porque desde a concepção aquela pessoa é pessoa. Desde o momento que o espermatozoide, no caso de nós, não no caso da Virgem Maria, né, que foi sem espermatozoide, foi pela ação do Espírito Santo, mas desde o momento que o espermatozoide encontrou o óvulo, ali temos uma vida humana, uma alma. Ah, mas é um pedacinho de parece um feijãozinho, tá lá. Não, um grãozinho de arroz. Já tem uma alma. E se tem alma, aquele corpinho, ele, se ninguém mexer, vai se desenvolver. O que é o aborto, então? O aborto, ele é um crime contra a natureza, porque se a natureza seguir, aquela criança vai nascer. Então o ser humano, na sua arrogância, interrompe a natureza com métodos artificiais para ceifar vidas, em nome de uma vida mais cômoda, em nome de uma vida com menos sofrimentos. Mas Cristo vem dizer, no momento da concepção, já é alma, já é pessoa. O verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. O verbo se fez carne naquele instante que ela disse fiat, sim, faça-se em mim segundo a sua palavra. E assim, como Eva desobedeceu a Deus, como seu não a Deus, Maria obedece perfeitamente dizendo seu fiat, sim. Então Maria, ao contrário de Eva, EVA. O contrário de Eva é ave. Ave Maria. Contrário de Eva. Ela disse o sim que trouxe a salvação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Maria agora está grávida de Deus. E é por isso que os concílios vão dizer o seguinte: Deus, ele vai se encarnar, e Cristo, encarnado no ventre da Virgem Maria, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Uma divindade que se humaniza e uma humanidade que é divina. Não dá para separar a natureza humana da natureza divina de Cristo. Mas não significa que Cristo é 50% Deus e 50% homem. Não, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Uma pessoa com duas naturezas.
E, portanto, como é impossível separar a natureza humana da natureza divina, Maria, ela é mãe de Deus. Mas ela não é mãe de Deus enquanto eternidade, porque Deus, ele veio antes de Maria, certo? Deus é eterno, Maria é criatura. Uma criatura linda, especial, plena, mas é criatura. Mas Deus enquanto humano, humanidade, quem gerou a humanidade divina de Cristo, ou seja, o corpo divino de Cristo, os olhos divinos de Cristo, as mãos divinas de Cristo, foram o corpo da Virgem Maria. Então, enquanto homem divino, quem gerou foi a Virgem Maria com o Espírito Santo. Então, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Em grego, Theotokos. Concílios de Éfeso, vamos dizer isso. Estou aproveitando para trazer os dogmas marianos. A gente vai ter uma aula só sobre os dogmas, né? Mas são verdades que, assim, o que é um dogma? Aquilo que os apóstolos creram, foi passado por tradição, e a igreja crê também. E se você não crê, você não é católico. Ok? Quando a gente está diante de um dogma, primeiro a gente crê, depois a gente tenta entender, tá bom? Porque é a fé. Primeiro a gente crê, depois a gente entende. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu sou consagrado à Virgem Maria, eu tendo nessa aula, a minha tendência é ir pela emoção, gente. Eu tô aqui me contendo. Minha tendência é ir pelo lado da emoção, né? Porque eu tô falando aqui da minha mãe, com todo respeito a Sônia, mas nenhuma mãe vai ser tão mãe quanto a Virgem Maria. Tanto que, por mais bondosa que seja sua mãe, é a Virgem Maria, a mãe das mães. E diz uma coisa bonita aqui no catecismo. Onde Jesus está para salvar, Maria está ali sendo a mãe daqueles que Jesus salva, né? Ou seja, quando Jesus ele salva alguém, ele dá não só a salvação, mas ele dá uma mãe. Ele dá uma mãe, né? A gente ganha esse bônus, né? Eu vou dizer que o católico ele é o cristão premium, enquanto os protestantes estão aí órfãos, né? Lutando sem uma mãe, né? Buscando como órfãos a Deus. Nós temos esse premium, né? Nós temos a intercessão da Virgem Maria, a maternidade da Virgem Maria, porque todas as vezes que nós buscamos a Jesus, temos que ser gerados como Jesus foi gerado. E nós somos gerados, então, espiritualmente no seio, no ventre da Virgem Maria também. Todo católico, ele é gerado no ventre da Virgem Maria. Para que nós possamos renascer junto com Cristo. Certo? Assim como Cristo veio da Virgem Maria, nós, católicos, a partir do momento que nós queremos ser como Cristo, queremos ser como Cristo, Cristo vai querer que façamos o mesmo caminho que Ele. E nós somos gerados no ventre da Virgem Maria. Somos gerados também. Nascemos com Cristo. Vão dizer os santos padres que a Virgem Maria, portanto, ela é a porta do céu. Ela é a porta do céu. Ela é a porta do céu porque antes de Cristo não tinha nada para a humanidade a não ser as promessas de Deus e a condenação clara. Pelo ventre da Virgem Maria, a porta do céu chega para nós, que é Jesus. Ela é a porta do céu porque ela traz a salvação. Como dizer que essa mulher não é uma mulher qualquer? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Seguimos, gente, seguimos. Vamos lá, seguimos. A visitação à sua prima Isabel.
Pessoal, temos 6 minutos nessa sala. Vamos Eu trocar vou. já, Felipe? Oi? Trocar já? Não, eu vou aproveitar esses 6 minutos para fazer um resumo. É que a gente ia ler de 38 a 56, mas eu vou resumir nesses 6 minutos o que a gente iria ler. Né? Vou pegar os principais pontos. A Virgem Maria, então, ficou sabendo, né? Pelo WhatsApp espiritual, vamos dizer assim, né? Porque o anjo falou: ó, sua prima tá grávida de 6 meses e ela é idosa. A partir daquele momento, a Virgem Maria, ela poderia então se envaidecer dizendo: eu sou a mãe de Deus, tenho no meu ventre o Deus, então eu vou sair por aí, eu quero viver agora nos palácios, eu quero viver agora nos templos, eu quero viver agora como uma rainha, porque ela é uma rainha, né? Porque Cristo, se Cristo é rei, a gente viu que Cristo ele é da descendência da linhagem de Davi, então ele é rei, ele é herdeiro, certo? Ele é herdeiro. Mas a Virgem Maria, ela nem se dá conta dessa realidade, e se dá conta, ela não quis viver essa realidade de rainha, mas ela vai se colocar a caminho e vai subir até as montanhas onde morava sua prima Isabel para servi-la e ajudá-la. Vocês mulheres que já têm filhos, sabem que a gravidez a gente precisa de uma rede de apoio, certo? Tem que ter ali a mãe para varrer, a sogra para lavar uma louça, alguém ali para ajudar, porque principalmente quando a gravidez é de risco, nós temos aqui Isabel numa gravidez de risco, ela é idosa, certo? Nós temos Maria que sobe até a casa de Isabel para ajudar a Isabel. Ou seja, Maria fala: estou grávida de Jesus, mas Isabel precisa de ajuda e eu irei lá. Então ela sobe, né? Quando ela entrou na casa de Isabel: bom dia, prima, olha que eu cheguei. Isabel, ela foi tomada pelo Espírito Santo. E olha o que Isabel vai dizer no versículo 42. Com grande grito exclamou, Isabel dizendo para a Virgem Maria: bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor vem me visite? Quem contou? As duas não tinham contato, gente. Nós estamos aqui no ano no ano zero antes de Cristo, o ano zero depois de Cristo, gente. Quem contou pra ela que Maria estava grávida? A Maria acabou de chegar e ela falou e Maria ainda não tinha barriga, era semanas ainda. E Isabel vai falar: não de que vem a honra de a mãe do meu Senhor. E outra coisa, Maria estava grávida. Quem disse que Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo? E ela fala: você é a mãe de Deus, você é a mãe do Senhor. Em grego, Adonai. Os gregos, em hebraico, Adonai. Os judeus só usam a palavra Adonai para se referir ao El Shaddai, ao Senhor. Ao Yahvé, eu sou aquele que sou, o Deus. E tanto que ela disse que Maria está grávida de Adonai, que Maria está gerando Deus. E ela vai, Isabel, ela sabe isso por virtude do Espírito Santo. De onde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E ela vai falar para a Isabel vai falar para Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A segunda parte da Ave Maria. A primeira parte da Ave Maria foi o anjo que disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E Isabel vai dizer: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto do teu ventre. E aqui vai se discorrer algo muito profundo, que nós iremos ver ao trocar de sala. Vamos lá trocar de sala, gente? Vou abrir aqui um novo link, tá bom?
Muito bem. Olha só. Maria, então, Isabel vai dizer a Maria. Então, continuando aqui, Isabel vai dizer a Maria. É o seguinte: pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Cara, quem falou para Isabel que tudo isso tinha acontecido? Ninguém, foi o Espírito Santo. Temos duas mulheres aqui com gravidez milagrosa. Duas mulheres aqui com gravidez milagrosa. Isabel pela idade. Depois vocês olham na Bíblia aqui, no livro de Lucas, fala o contexto que Isabel ficou grávida, é lindo. E o filho de Isabel vai ser aquele que a gente vai chamar de João Batista. O que vai preparar, o precursor, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Certo? E Maria vai dizer o seguinte: Maria, vendo que tudo aquilo que estava acontecendo, o Espírito Santo já tinha preparado, Maria, ela vai louvar uma das orações mais belas do mundo, que é assim: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. Sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs os poderosos de seus tronos e aos humildes exaltou. Comutou de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme a prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Então, veja só. Temos aqui a oração da Virgem Maria. Todo esse mistério da Virgem Maria. E ela diz o seguinte: Deus é meu Salvador. E ela pode dizer por propriedade que Deus é Salvador dela, porque ela foi a primeira salva da humanidade. A primeira salva da humanidade. Porque a gente viu que Deus adiantou para ela os méritos da salvação da cruz de Cristo. E ela pode colocar em seus lábios essas palavras: Ele é meu Salvador. Ele é meu Salvador. E ela vai dizer o seguinte: ela se vê como pequena, mas aí ela vai dizer o seguinte: dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs os poderosos dos seus tronos e os humildes exaltou. Hoje nós dizemos que a Virgem Maria é rainha. E ela senta num trono no céu. Ela é rainha. Rainha dos anjos, dos santos. Abaixo da Virgem Maria, acima da Virgem... toda a criação, tudo que foi criado está abaixo da Virgem Maria. Ela só está abaixo da Santíssima Trindade. Só a Santíssima Trindade tem mais honra e glória que a Virgem Maria. E ela é uma pobre, humilde camponesa. Dispersou os orgulhosos dos seus tronos. No céu, quem sentava no trono, quem é que estava abaixo da Santíssima Trindade e com orgulho caiu no inferno? Satanás. Quem agora vai reinar no céu, junto com Cristo, num reino eterno, como rainha, a mais humilde dos seres humanos, a Virgem Maria. Isso é obra de Deus. Continuemos a leitura do texto. Mistério do Natal. Pera aí, mãe. A gente só leu. Tem que ler. Tem que ler aqui, ó, o 2. Tem que ler aqui a visitação. Eu só fiz um resuminho aqui. Tá bom. Vamos lá, SIC 148. Peraí.
Peraí. Maria, ao saber de sua prima, logo se coloca a caminho para servir. Maria, mesmo sendo rainha dos céus, se abaixa como serva. Assim diz no Catecismo. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. Da fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível, e dando seu assentimento. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel saudou. Feliz aquela que acreditou no cumprimento de quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Em virtude desta fé, que todas as gerações hão de proclamá-la bem-aventurada. Maria profetiza que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Quem são os homens de hoje para dizer que Maria era uma mulher qualquer? Também nós somos chamados a reconhecer que a Mãe de Deus é bem-aventurada. Santa Maria, Mãe de Deus, isso está em 2677. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Com Isabel, também nós ficamos maravilhados. E de onde me vem é dado de ver que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor, porque nos dá Jesus, seu Filho. Maria é Mãe de Deus e nossa Mãe. Podemos confiar-lhe todas as nossas preocupações e pedidos. Ela ora por nós como orou por si mesma. Faça-se em mim segundo a tua palavra, confiando-nos a sua oração. Abandonamos-nos como ela, à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Isabel sabia pela fé que Maria era Mãe de Deus, e a chama ela de Mãe do meu Senhor. Isso é a demonstração do dogma da fé que Maria é Mãe de Deus. Vamos lá. É 2097 agora? Isso. Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura, que só por Deus existe. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. É por isso que o Cântico de Maria, o Magnificat latino, o Megalinarion bizantino, é ao mesmo tempo o Cântico da Mãe de Deus e o da Igreja, Cântico da Filha de Sião e do novo povo de Deus, Cântico da ação de graças pela plenitude de graças derramadas na economia da salvação, Cântico dos pobres, cuja esperança se vê satisfeita pelo cumprimento das promessas feitas aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. A oração à Virgem Maria no seu Fiat e no seu Magnífica caracteriza-se pelo oferecimento generoso de todo o seu ser na fé. Muito bem, então só para a gente pontuar a maioria desses tópicos lidos, eu gosto que mesmo tendo explicado, ler o que diz a igreja, né? Para vocês olhar, o que o catequista falou é o que a igreja diz, então o catequista não está inventando da mente dele, certo? Mas uma coisa que eu quero deixar aqui claro é a obediência da Virgem Maria na fé. O pessoal diz que Abraão ele é o pai da fé, então a Virgem Maria é mãe da fé também, entendeu? Porque a Virgem Maria em nenhum momento duvidou que Deus poderia fazer isso na vida dela, certo? Maria também vai dizer no seu Magnífica, e a gente vê que o Magnífica aqui é a oração dos pobres, das pessoas que não têm esperança. Imagina você que está sofrendo uma injustiça, imagina você que está sendo perseguido, imagina você que está sofrendo ouvindo essas palavras, né?
o Senhor dispersou os orgulhosos, destronou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes, né? Ou seja, que Deus ele prefere os pobres e os humildes do que aos orgulhosos e soberbos. Aparentemente esse mundo está triunfando o mal. Pessoas ruins estão nos tronos, né? Maus presidentes, maus governadores, maus professores, maus síndicos de prédio, tudo. Parece que o mal está imperando. Mas essa oração que a Virgem Maria coloca para nós vai dizer o seguinte: o mal não prevalecerá, porque Deus irá destituir todos esses orgulhosos e humilhará esses orgulhosos e exultará os humildes. Deus fará justiça ao seu povo. Deus fará justiça à sua igreja. E ai daqueles que fazem o mal. Ai daqueles que não seguem a lei de Deus e por isso causam escândalo e perseguem aqueles que seguem. Porque tem isso, tem gente que além de ser ruim, quer que os outros sejam ruins que nem ela. Faz a evangelização ao contrário. Né? Faz a evangelização ao contrário. Peca e quer que o outro peque junto com ele. Ai desses. Porque serão destronados. Porque serão destronados. Porque o poderoso fará aos humildes grandes coisas. Porque santo é o seu nome. E a Virgem Maria vai dizer a seguinte: todas as gerações me proclamarão bendita. Todas as gerações. Então, me envergonha muito ver cristão que tem vergonha de amar a Virgem Maria, de dizer o quanto ela é grande, porque tem medo de cometer idolatria. Por conta dessa contaminação protestante, muitos católicos têm medo de rezar a Virgem Maria com medo de estar adorando ela. Mas esqueça isso. Você nunca vai amar a Virgem Maria mais do que Jesus amou. Por mais que você ame a Virgem Maria, você nunca vai amar ela mais do que Cristo amou. Então capricha. O mais que você possa fazer para amar a Virgem Maria, e a ela nós não atribuímos um culto de adoração, porque a adoração é apenas a Deus. A Virgem Maria a gente faz um culto de veneração. Respeitamos ela porque olha o mistério que envolve ela. Não é para ser respeitável uma mulher dessa? Mas não só um respeito, mas sim pedimos a ela que nos ensine a amar mais a Cristo. Porque ninguém amou mais a Cristo do que ela. Ela é professora no amor de Cristo. Ah, eu quero amar Jesus. E não pede ajuda para a Virgem Maria, você é tolo. Se você tem acesso à melhor professora do mundo e você vai querer ser autodidata, seja humilde. Peça ajuda à Virgem Maria, porque ninguém amou mais Jesus do que a Virgem Maria. E ninguém amou mais a Virgem Maria do que a Jesus. Ou vocês estão pensando que Jesus não amava sua mãe? Se Jesus ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como homem, ele é um cumpridor perfeito da lei. Ele é um cumpridor perfeito da lei. E na lei de Deus, como a gente viu na última aula, o quarto mandamento diz: honrará teu pai e tua mãe. Será que Cristo não honrava o pai e a mãe? José, seu pai adotivo perante a lei, e a sua mãe Virgem Maria? A gente vai ver ainda na aula de hoje que sim. Aí a gente não vou rezar para a Virgem Maria, porque eu vou estar colocando Jesus de lado. Jesus se amamentou dos seios daquela mulher. Jesus aprendeu a andar com aquela mulher. Jesus aprendeu a falar com aquela mulher. Jesus estudava as escrituras com aquela mulher. E a Virgem Maria quer nos alimentar. A Virgem Maria também quer nos pegar pela mão. A Virgem Maria também quer nos ensinar a caminhar.
e a Virgem Maria quer nos levar a seu filho. Você vai rejeitar essa ajuda que vem do céu? Quem mais tem experiência em amar a Cristo do que a Virgem Maria? Eu que não. Ela sim. E é por isso que eu vou no caminho dela. Alguma dúvida? A gravidez da Virgem Maria então foi seguindo, né? Eis que nós então temos a seguinte situação: José, anunciado em sonho que o filho da Virgem Maria era de Deus, assume a guarda da Sagrada Família e, visivelmente falando, todo mundo que via Maria grávida falava: eita, José, foi rápido, hein? Né? Porque Jesus tinha que ter São José como pai? Seria um escândalo para a época a Virgem Maria ser mãe solteira. Escândalo. Ela poderia ser apedrejada por adultério. Ela poderia então ser discriminada. Ninguém ia chegar, se ela ia chegar, ah, você tá grávida, cadê o pai da criança? Foi o Espírito Santo. Ia chamar ela de blasfema. Iam rasgar as vestes na frente dela, herege, blasfema, e atacar pedra nela. Então convinha que visivelmente Jesus tivesse um pai, e esse foi escolhido o justo e castíssimo São José. Como José ele era descendente de Davi e ele tinha a sua casa de descendência em Belém, e como a Palestina estava sob o domínio do Império Romano, foi decretado então pelo imperador um recenseamento, da qual ele queria saber quantos habitantes tinha no império, e todos então tiveram que ir para suas cidades de recenseamento. Como José era da casa de Davi, Davi nasceu em Belém, então ele foi até Belém para participar do recenseamento. Maria estava com 9 meses de gravidez. E chegou a hora de dar à luz. Quando eles chegam em Belém, não há então lugar para que eles possam ter o bebê. Certo? E eis que começa o drama, no capítulo 2 de Lucas. E Jesus ele vai nascer então numa manjedoura. Vamos ler. Mistérios do Natal. Nascimento de Jesus. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. As primeiras testemunhas deste acontecimento são os simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória desta noite. Hoje a Virgem dá à luz o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Cantam-nos os anjos e os pastores. E com a estrela os magos põem-se a caminho, porque tu nasceste para nós, pequeno infante Deus eterno. Ao nascer Jesus, Maria continua virgem após o parto. Então, olha só. A Virgem Maria deu à luz, vamos botar uma palavra, num chiqueiro. O lugar onde no estábulo, onde tinha lá o jumentinho, o porquinho. E ali, onde que, sabe aquele lugar que a gente coloca água pros cavalos, pros animais beberem? Aquilo ali, ela tirou a água, colocou ali palhas em um pano, e Cristo, quando nasce, ele é colocado ali. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
O Deus que criou o mundo, todo, o Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza. O Rei dos Reis, o Rei Deus, não nasceu num palácio, não nasceu num hospital, não nasceu no Sírio-Libanês, muito menos no Albert Einstein. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu num estábulo e não tinha nem lugar para hospedar-se. Maria preparou então a primeira liturgia. No lugar mais feio do mundo, ela fez um lugar aconchegante para que Cristo nascesse. Cristo nasceu ao relento. Ao relento. E no colo da Virgem Maria e naquela manjedoura houve a primeira adoração ao Santíssimo. Cristo ao relento. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Não teve um lugar para repousar a cabeça. Não é isso que Cristo vai dizer? O Filho do Homem não tem um lugar para repousar a cabeça. O que nos faz pensar. Para quem Cristo veio? Cristo veio para os mais humildes. Cristo veio para aqueles que se encontram no chiqueiro da sua alma. Às vezes a gente pode olhar para dentro da nossa alma e ver um estábulo cheio de cocô, de animais, o cheiro ruim. E é ali que Cristo vai nascer. Na pior miséria da sua vida, no pior momento da sua vida, Cristo nasce ali. Cristo nasce ali. Na manjedoura do seu coração. Tudo na vida de Cristo é simbólico. E os primeiros que vieram prestar homenagens ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não foram grandes chefes de Estado, não foram grandes diplomatas. Inclusive o rei Herodes, que estava ali, estava com inveja, estava querendo matar Jesus. Os primeiros que vieram prestar adoração foram humildes pastores que estavam ali pastoreando, e de repente os anjos do céu aparecem aos pastores e disseram para os pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Nasceu para vós o Senhor, o Salvador, o Cristo. Os pastores, para você ter uma ideia, eles viviam a vida deles ali com as ovelhas e nada de novo acontecia. E de repente, na mornidão da vida, na mesmice da vida, eles escutam que o Rei dos Reis nasceu do lado deles. E eles vão prestar a primeira adoração. Para momentizar, para fazer esse momento, São Francisco de Assis, no século XII ou XIII, ele vai montar o presépio, porque ele, meditando isso, ele quer que as pessoas vejam a cena. Jesus na manjedoura, Maria e José de joelhos, os pastores de joelhos, os animais em volta, e os 3 reis magos, que seguindo lá do Oriente a estrela, eles esperavam pelo Salvador, chegam e oferecem a Cristo ouro, significando a realeza de Cristo. E olha o contraste: uma manjedoura e o ouro. O lugar sujo onde os animais comem, bebem e fazem cocô, e o ouro mais fino da terra, para significar a realeza de Cristo, mas uma realeza para os humildes. Ouro, incenso, significando a divindade de Cristo. E mirra, que era usado para fazer o perfume, significando bom aroma.
o cheiro da santidade, ouro, incenso e mirra. A mesma mirra. Essa aqui não sei se é uma informação oficial, mas vamos dizer mirra para dizer de que morte Cristo iria morrer. Porque a mirra também era usada para a preparação dos corpos. E Cristo iria morrer. E pensar que aquele homem crucificado na cruz era aquele bebezinho nas mãos da Virgem Maria. Então, quando cantamos na missa, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, nós cantamos o mistério do Natal, porque o verbo de Deus não só se fez carne, mas como ele nasceu. E aquela humilde criança, se lembra aquele bebê recém-nascido que está sentindo frio, que depende da Virgem Maria, que se alimenta do leite do seio da Virgem Maria. Ela vai salvar eu e você. Ela nasceu por mim. Ela nasceu por você. E ela vai sofrer por mim e por você. E Deus quis. Aquela criança pensava em mim. Aquele nenenzinho pensava em mim. E ele vai falar, eu vou fazer da minha vida uma salvação para o Felipe. Eu vou fazer da minha vida a salvação da Andresa. Eu vou oferecer a minha carne e meu sangue pela Natália. Pelo Pedro eu sofrerei chicotadas. Pela Tamires, uma coroação de espinhos. Porque eu vou salvá-los da culpa primitiva de Adão e Eva. Quão grande é esse mistério. E a primeira coisa que nós temos que saber é que quem colocou Cristo na cruz não foram os romanos. Quem trouxe Jesus Cristo para a vida não foram os humanos, mas foram os nossos pecados. Pelos nossos pecados merecíamos sim o inferno. Mas Deus nasceu no Natal para nos livrar da culpa eterna. O prêmio por nossas infidelidades é engraçado. Deus, ele retribui o nosso mal com um amor infinito. Nascendo por nós. Aquele menino, nos braços da Virgem Maria, sustenta o universo. Sustenta o nosso ser. E o seu sangue precioso cairá por nós. E nos salvará. Gente, vamos seguir, porque... Vamos seguir. A apresentação de Jesus no templo, antes de minha mãe começar a ler. Para cumprirem com a lei mosaica vai dizer o seguinte, que todos aqueles que nascem, principalmente o filho primogênito, deve ser oferecido no templo a Deus como primícias. E no 8º dia deve então ser circuncidado. A lei mosaica diz. Maria então foi ao templo. E quando ela foi ao templo oferecer Jesus, fazer os rituais, vamos dizer, é o equivalente. Não é equivalente, né? Enquanto no Brasil e no mundo católico nós batizamos as crianças, os judeus fazem a apresentação e a circuncisão. Certo? E a circuncisão gera uma marca que aquele menino, ele é consagrado a Deus. E a Virgem Maria foi seguir com a lei, foi cumprir a lei. Ela encontra então com Simeão. Simeão, ele era um idoso e Deus, em suas orações, tinha falado: você, Simeão, verá
o Filho de Deus. E você não vai morrer sem ver o Filho de Deus. E quando ele pega Jesus no colo, ele diz: agora, soberano Senhor, pode despedir em paz o seu servo. Aqui nós estamos em Lucas 2, versículo 29. Segundo a sua palavra, porque meus olhos viram a sua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. E ele olhou para Maria e disse: seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou e disse a Maria: olha o que Simeão vai dizer a Maria: eis que esse menino foi posto para a queda e para o surgimento de muitos em Israel, como sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a sua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Vamos ler a explicação do catecismo. Segue o texto. Apresentação no templo. A apresentação de Jesus no templo mostra-o como o primogênito que pertence ao Senhor, como Simeão e Ana. É toda a expectativa de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. A tradição bizantina designa por encontro este acontecimento. Jesus é o reconhecido como o Messias, tão longamente esperado, luz das nações e glória de Israel, mas também como sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria. Anuncia essa outra oblação, perfeita e única, da cruz, que trará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Aqui Simeão profetiza que uma espada de dor transpassaria a alma de Maria. Isso prefigura todo o sofrimento que ela sentirá na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria procura Jesus no templo. Lucas 2:40. Então, quando Maria apresenta Jesus no templo junto com José, ela está oferecendo seu filho ao Senhor, dizendo: Senhor, esse filho, ele é seu. E literalmente era, Jesus é filho de Deus, né? Esse filho é seu. E Simeão vai dizer que uma espada de dor vai transpassar o coração da Virgem Maria, profetizando que ela terá que mais uma vez oferecer Cristo a Deus, não agora como uma criança recém-nascida, mas no Calvário. Nós vamos ter uma aula sobre isso, então não vou aprofundar, mas no Calvário a Virgem Maria oferece de coração o seu filho a Deus pela nossa salvação. Você oferecer, e aquela pergunta que eu fiz na aula de Abraão, eu faço para vocês agora: vocês teriam coragem de oferecer seu filho para salvar outros? Será que nós teríamos essa coragem? A gente perguntou para Abraão. Só que ao contrário de Abraão, na hora de imolar Isaac, Deus interveio e não aconteceu a imolação. Virgem Maria vai levar seu filho para a imolação, e nós iremos ver que Maria vai acompanhar a paixão de seu filho de pé. Ela vai ver seu filho ser chicoteado, crucificado, e diante da cruz ela vai permanecer de pé. De pé. E uma espada de dor transpassou então o coração da Virgem Maria, conforme Simeão tinha dito. Pode ler? Vamos agora para a última parte da aula. Jesus, com 12 anos de idade, foi peregrinar. Sabe quando a gente vai, quando era criança, vamos para Aparecida do Norte, vai todo mundo com a família, né? Aí uma criança se perde, desespero. Aconteceu isso com Maria e José, quando eles foram a Jerusalém na Páscoa, preceito de ir a Jerusalém toda a Páscoa. E Jesus, ele na hora de voltar, estava lá José com os homens, Maria com as mulheres.
E José pensou que Jesus estava com Maria. Maria pensou que Jesus estava com José. Andaram por 2 dias. Quando os dois foram se encontrar, cadê o menino? Não tá com você? Não, tá com você. Não, tá com você. E o moleque ficou em Jerusalém. Bora voltar. Procura, procura, procura. 3 dias procurando. Imagina a angústia. Caramba, Deus me deu a responsabilidade de criar o seu filho. E eu perdi. Então eles vão até o templo. Chegando no templo, uma rodinha ali. Eu fico imaginando aquilo mais ou menos como se fosse a Catedral da Sé. Que tem aqueles pastores discutindo entre eles mesmos. No meio do templo estavam lá os doutores da lei, os escribas, embasbacados com uma criança de 12 anos, falando das escrituras para eles. Jesus no meio dos doutores. Jesus no meio dos doutores. Aí, Maria perguntou: meu filho, nós estávamos procurando você em todos os lugares. E Cristo disse: por que se surpreendeis? Não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Ou seja, ele estava no templo, né? E o templo é a casa de Deus. E ele falou: eu tenho que cuidar das coisas de Deus, mãe. Maria, assim, já ia entendendo aos poucos que aquele menino, ele já tinha consciência de quem ele era. Jesus, ele sempre teve a consciência que ele era Deus, desde a tenra idade. E que ele sabia que o seu pai era Deus. E que ele deveria então cuidar das coisas de Deus. E os doutores da lei ficavam admirados com a sabedoria daquele molequinho, daquele pirralhinho de 12 anos, que sabia das escrituras e dava aula para eles, que ficaram a vida toda estudando aquilo. Maria então vai dizer: bora pra casa, menino, bora. Vai chegar o seu momento. Então vai dizer a escritura: desceu com eles para Nazaré e eram-lhe submisso. Jesus, como criança, mesmo sendo Deus, obedecia o papai e a mamãe. E eram submissos a tudo. E desde então Jesus ele vai viver uma vida. Aí Jesus ele vai voltar a aparecer dos 12 aos 30 anos de idade. Vai ficar uma lacuna que a Bíblia vai dizer nada. O que Jesus fez dos seus 12 aos seus 30 anos de idade? Trabalhou. Nesse inteirinho José morreu. Nesse inteirinho ele cuidou da Virgem Maria. Ele era carpinteiro como pai. E ele cuidou do negócio da família. Viveu a vida na simplicidade, no silêncio e no trabalho. Em tudo sendo submisso aos seus pais. Até no momento que ele vai começar a sua vida pública, que é o tema da próxima aula. Mas vamos ler aqui o que o catecismo nos ensina sobre essa última parte. Vamos lá, mãe. 534. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total à missão decorrente de sua filiação divina. Não sabeis que eu tenho de estar na casa do meu pai? Maria e José não compreenderam esta palavra, mas acolheram na fé. E Maria guardava no coração todas estas recordações, ao longo dos anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio de uma vida normal. Maria guardava tudo em seu coração e meditava. Estava à procura de seu filho. O interessante é que Jesus, mesmo sendo Deus, era submisso a Maria. Jesus, sendo um humano perfeito, era obediente a seus pais. Ainda hoje é assim. Por isso, quando pedimos a intercessão de Maria, Jesus a atende, pois não recusa nada à sua mãe. Isso é bonito. Jesus, mesmo hoje, os dois lá no céu, ela num trono e ele em outro trono, né? Ele Deus e ela a mãe de Deus. Se Maria pede algo a Jesus, Jesus não nega a Virgem Maria.
Porque, sabe por quê? Não é porque Jesus ele é abaixo de Maria, né? Não, é porque Jesus sabe que Maria é incapaz de pedir algo que não seja da vontade dele. Jesus sabe que a Virgem Maria, ela por ser perfeita e sem pecado, ela não vai pedir nada a Jesus do que Jesus já não tenha desejado no seu próprio coração. Certo? Por isso que quando nós pedimos a intercessão da Virgem Maria e ela intercede por nós, Jesus escuta. Jesus escuta, porque é a sua mãe que está pedindo. Diferente de nós pedimos algo a Jesus, a gente pode ter as virtudes muito maravilhosas e a gente pode pedir diretamente para Jesus, tá? Mas não sei vocês, eu peço pela intercessão da Virgem Maria, porque assim as minhas graças são alcançadas e nada que eu pedi à Virgem Maria foi me negado. Não sei vocês. E diz uma oração antiga: não se conhece nenhuma pessoa que, com confiança e fé, pediu à Virgem Maria tenha sido negado. Ou por ela decepcionado. Mas aí o seguinte: eu pedi pra Virgem Maria ganhar na Mega Sena. A Virgem é aquilo, pedir com confiança coisas que são da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que você ganhe na Mega Sena, tu ganharás. Agora, se você não ganhou, agradeça a Deus que é livramento. Você ia se perder em tanto dinheiro e acabar ficando corrupto, ia acabar ficando avarento, ia ficar ficando um materialista, né? Tudo que a gente pede à Virgem Maria e não acontece é porque a Virgem Maria já sabe, porque ela está ali diante de Jesus, ela sabe a vontade de Deus, que aquilo não é para a sua salvação. Mas tudo aquilo que a gente pede à Virgem Maria e é bom para a nossa salvação, ela vai atender. Minha esposa, testemunho aqui, tá? Minha esposa, ela estava com a placenta descolada, né? Gravidez de risco. Diante da imagem da Virgem Maria da Conceição Aparecida, eu fiz uma promessa a Deus, promessa que eu não posso contar, né? Porque é entre eu e Deus e ela, né? A Virgem Maria, de que esse meu filho, se nascesse, etc, conteúdo da promessa que eu não posso dizer. Uma semana a placenta da minha esposa já colou de novo. Tempo recorde. A ultrassom morfológico deu tudo normal. Tudo normal. Vamos continuar, né? Eu já vejo isso como um primeiro milagre. Primeiro milagre. Certo? E porque eu falei, Virgem Maria, se for da sua vontade, essa criança venha, ela virá. Ela virá. E assim devemos guardar e meditar tudo no nosso coração. A Virgem Maria não era de grandes palavras. Ela não saía fazendo discursinho por aí. Ela guardava no seu coração e rezava. Amém, gente? Deixa eu terminar a gravação aqui. Vamos lá, vamos terminar essa gravação.